Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje, certo? E a nossa segunda aula de hoje vai ser de história, certo? A professora História, novamente, que o senhor vai passar para a gente. Isso mesmo, certo? Se você observar, a nossa lição número 1 do livro de História, ela é um pouco longa, certo? Então, nós temos da página 266, a página 267, 268, 269, temos a página 270, certo? Então, nós vamos ter que ver hoje novamente para a gente equilibrar um pouco, certo? Durante estas aulas, certo? Para não ficar a história negligenciada, porque nós já vimos que é um estudo bastante importante, não é mesmo? Vocês já sabem por quê, que até vocês já comentaram comigo nos textos, não foi na aula, nós já conversamos sobre por que é importante estudar história, não é mesmo? Então, vamos lá dar continuidade, certo? Então, vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 267, ok? Vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 267. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abra-o na página 267, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos começar a nossa leitura a partir de onde está escrito Tudo começou na África, certo? Este nome em lilás no meio da página. Tudo começou na África, ok? Então, vamos lá. De acordo com estudos desenvolvidos por pesquisadores que buscam entender a origem da humanidade, os primeiros seres humanos viveram no continente africano. Então, já foram desenvolvidos muitos, mas muitos estudos mesmo, minhas crianças, sobre como os humanos surgiram no planeta Terra, certo? Já vimos em ciências um pouco sobre a Terra, não foi? Como a sua formação, como era pastosa e depois se esfriou e depois ficou propícia à vida, não foi? Que tinha condições para a vida. Mas os cientistas ainda se perguntam como foi que a vida surgiu e onde surgiu, certo? Então, hoje os pesquisadores, certo? Os estudiosos, os historiadores, certo? Afirmam, dizem que os primeiros seres humanos viveram no continente africano, certo? Então, o berço da vida seria o continente africano, certo? Vamos lá dar continuidade, ok? E um exemplo certo, então, se você vê alguém falando mal da África, dizendo que é um continente ruim, você diga, você deveria estudar um pouco mais, porque a África não é um continente ruim, tem suas riquezas e é o berço da vida, certo? Foi lá onde surgiu a vida, ok? Vamos lá dar continuidade. A família dos hominídeos foi muito provavelmente a que deu origem aos seres humanos atuais. Havia vários tipos de hominídeos e todos eles possuíam aparências já bem semelhantes à dos seres humanos atuais. Eles andavam eretos, usavam armas para caçar e pescar e cozinhavam vários tipos de alimentos e eram herbívoros e carnívoros. E outra característica comprovada pelos estudos é que eles possuíam um cérebro menor do que o do ser humano moderno, certo? Então, os humanos, certo, não surgiram na Terra de acordo como já nos conhecemos hoje, certo? Passaram por um processo de adaptação às condições climáticas. Por isso, por exemplo, que hoje nós ainda vemos, por exemplo, quem mora na Europa tem, certo, essa parte de fora, diferente dos que moram na Ásia. E do mesmo jeito, os asiáticos são diferentes dos americanos e os americanos diferentes, certo, dos africanos. Isso é uma coisa ruim? Não. As pessoas devem ser menosprezadas porque são diferentes? Também não, certo? Todo mundo só é diferente externamente, mas por dentro os órgãos são os mesmos, as funções são as mesmas, certo? Então, ninguém deve ser discriminado por conta da sua aparência física, certo? Seja pelo cabelo, pela cor de pele, certo? Pelo sorriso, pelo tamanho da orelha, pelo tamanho dos olhos, dos lábios, qualquer coisa, certo? Ninguém deve ser discriminado
nem ninguém deve rir de ninguém por conta desses detalhes, ok? Então, vamos continuar. E aí os hominídeos foram se adaptando, certo? Até ficarmos como nos conhecemos hoje, certo? A raça humana, ok? E eles já andavam eretos. Como assim, professores? Eles já andavam eretos, certo? Então, eretos é essa maneira que nós andamos, certo? Sobre as pernas, os dois pés. Não andamos, por exemplo, como os animais quadrúpedes, ou seja, nas quatro patas, certo? Com quatro patas. Ia fazendo com as mãos, não é verdade? Tentando imitar. Mas aí eles andavam eretos, certo? Já andando apenas com as pernas e os pés, certo? Então, e eles também já utilizavam armas como lanças, certo? Feitas de pedras, até descobriram como controlar o fogo, não é? Fazendo suas armas. E caçavam, pescavam e já cozinhavam vários tipos de alimentos. Podendo também eles serem herbívoros, ou seja, se alimentando de vegetais. E também podendo ser carnívoros, não é mesmo? E outra característica, certo, que eles tinham era ter um cérebro menor do que os que nós temos, ok? Então vamos lá dar continuidade. Segundo os pesquisadores, esses hominídeos provavelmente conseguiram se adaptar ao meio ambiente, mesmo quando ocorreram mudanças climáticas, porque já haviam desenvolvido habilidades como a de confeccionar ferramentas de controlar o fogo. Então, os historiadores, certo, também nos falam que esses hominídeos, certo, eles conseguiram se adaptar às mais variadas condições climáticas, às mudanças climáticas, quando esfriavam muito, como a era glacial, certo, quando a Terra esfriou bastante, também como o fim da era glacial, quando a Terra esquentou, certo? Então, eles conseguiram se adaptar muito bem a essas mudanças climáticas, certo? Tanto pelas suas condições que eles já tinham, certo, de caçar, mas também pelas armas e também pelo controle do fogo que eles já tinham, certo? Vamos lá dar continuidade à nossa leitura. Não há um consenso entre os cientistas para a causa do desaparecimento da espécie dos hominídeos, mas o mais provável é que ao longo dos milhares de anos seguintes tenham sofrido sucessivas adaptações, dando origem à família do Homo sapiens sapiens, ao qual nós pertencemos. Então, os cientistas não sabem como os hominídeos desapareceram, certo? Essa primeira espécie que surgiu na Terra. Acredito que pode ter sumido por alguma razão, ou que elas foram se adaptando, evoluindo, certo? E dando, certo? Fazendo adaptações e dando origem à família do Homo sapiens sapiens, que é a espécie que nós fazemos parte, nós humanos, certo? Que poderíamos dizer sapiens sapiens, que é inteligente, inteligente, certo? Então que sabe. Homem que sabe, certo? Ou seja, porque nós sabemos que sabemos, não é mesmo? Nós sabemos que sabemos o que é um celular, nós sabemos que é uma geladeira, sabemos que estudamos, que vamos para a escola, certo? Então é isto que significa o nome da espécie a qual nós pertencemos, nós humanos, homem sapiens sapiens, ou seja, homem inteligente, homem que sabe, ok? Então, vamos lá, continuando para a página 268, certo? De acordo com essa teoria, os primeiros seres humanos teriam vivido aproximadamente 300 mil anos na África. De lá passaram a migrar para as outras áreas do globo terrestre, Europa, Ásia, Oceania e América. Porém, ainda não conhecemos com precisão como ocorreu esse processo migratório. Então, de acordo com a teoria, certo, dos cientistas, dos arqueólogos, historiadores, certo, os primeiros seres humanos, como nós já vimos, que eles viveram na África, certo, mas acredito que eles passaram 300 mil anos, certo, na África. Só depois de 300 mil anos foi que eles começaram a migrar para outras partes do planeta, ou seja, saíram da África, foram para a Europa,
para a Ásia, certo? Que onde hoje é a Ásia, a Índia, a China, certo? Também para a Oceania, certo? Por exemplo, onde é a Austrália, Nova Zelândia, e para a América, onde é o Brasil, o México, Canadá, Argentina, Estados Unidos, entre outros países, certo? Então, só depois de 300 mil anos que eles saíram do continente africano para os outros continentes. Mas os historiadores ainda não sabem bem como aconteceu esse processo migratório, certo? Não sabem que rota eles escolheram, certo? Não sabem se precisaram de algum tipo de embarcação, ou se foram poucos, se foram muitos. Não se sabe ainda exatamente como aconteceu, certo? Então, aqui essa imagem que nós temos no livro, certo? Vamos ler a legenda. Os arqueólogos encontraram partes de um crânio maxilar inferior de um Homo sapiens sapiens em uma região do Marrocos, no norte da África, em 2017. É até o momento mais antigo ancestral do ser humano atual que temos notícias. Ele viveu há cerca de 300 mil anos atrás, certo? Ou seja, que é um fóssil, certo? De um ancestral humano que viveu cerca de 300 mil anos atrás no Marrocos, que é um país, certo? No norte da África, um país lindo, de uma cultura rica, certo? E eu até citei alguns países, certo? Por exemplo, da Ásia, da Oceania, certo? Da África, nós também temos vários países riquíssimos em culturas, como Moçambique, Angola, África do Sul, Marrocos, Egito, certo? Uma série de países que depois nós vamos aprender, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre como surgiu a humanidade, certo? Que o berço da humanidade é considerado a África, certo? Então espero que você tenha entendido tudo. Mas se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, você já sabe o que deve fazer, não é mesmo? Você me liga, certo? Diz, professor, eu tô com dúvida nisso, não entendi isso, o senhor pode me ajudar? E eu vou lá e te ajudo, certo? E a gente vai conversando, certo? E lembre-se, assista esse vídeo mais de uma vez e continue tomando cuidado. Se for sair de casa, use a máscara e leve o álcool em gel. E do mesmo jeito, quando for para a escola, vá com máscara e leve o álcool em gel, certo? Então, até sexta-feira lá na escola com as nossas próximas aulas, certo? Tchau!